Hoje, nossa equipe de reportagem está com a Rosileia Roberto. Ela é escritora e presidente do projeto Vale do Mogi, Nossa Cultura Mogiana. Rose, queria que você comentasse primeiro, aí pra gente, o que é esse grupo? O que vocês fazem? Então, esse grupo nasceu com a intenção de resgatar a nossa cultura mogiana, Porque tem várias histórias e a gente entende que uma cidade sem cultura é uma cidade sem alma. Então, a gente viu essa necessidade de resgatar essa nossa cultura mogiana junto ao Rio Mogi Guaçu, que é o nosso baluarte. Nosso principal astro é o Rio Mogi Guaçu. E que tipos de atividades vocês fazem para poder fazer esse resgate da cultura? Então, através da arte, no caso da literatura, os livros, e aí a gente tem artistas, tem pintores, então a gente está pensando assim, em usar a música, a dança também, para estar assim, divulgando. O grupo já existe há 2 anos, e desde que foi fundado, Rosileia Roberto já produziu 2 obras. O primeiro livro se chama São José do Madeiro, que contém 6 causos sobre a cidade. Esse aqui é o São José do Madeiro entre histórias mogianas, que é um conjunto de 6 histórias baseados em fatos que aconteceram aqui em Mojimirim e Mogi Guaçu. Então tem o Jonas, a Fonte Tucura, tem o São José do Madeiro, que fala sobre os bandeirantes. O neto era um bandeirante, descendente de bandeirante, no qual ele encontra no meio do caminho um milagre, que no caso aparece São José, e fala dessa cultura bandeirante também, que assim utilizava São José como padroeiro dos bandeirantes. Além de abordar o tema bandeirantes, o livro também fala sobre os imigrantes italianos, além dos leprosos que viviam na cidade e das pedras lascadas que foram encontradas por aqui. Ou seja, o livro de Rosileia Roberto aborda vários temas que foram coletados por meio de depoimentos das pessoas mais antigas da cidade. Mas os causos que a gente ouviu falar, e a gente às vezes fica assim até meio que surpreso, porque a gente não sabia, E isso tudo ajudou a enriquecer. Então, essas pessoas, o antigo foi fundamental para a conclusão desse trabalho. E o segundo é uma obra infantil, que tomou como nome Lenda do Rio Mogi Guaçu. O livro tem como objetivo incentivar as crianças a preservarem o rio. A obra será lançada na Bienal de São Paulo em agosto. No caso, a Lenda do Rio Mogi Guaçu é uma história assim para convencer a criança da importância de se preservar. Porque conta a história de uma índia cujas lágrimas formou o Rio Mogi Guaçu. Então, aquelas lágrimas de amor. Então, o amor do rio, o amor da Índia Quiriri. Quiriri defende o Rio Mogi Guaçu e o Rio Mojimirim, assim como a escritora Rosileia, que não nasceu em nenhum dos 2 municípios, defende com paixão a cultura das cidades. Quando eu morava em São João, eu era apaixonado pelas montanhas de lá, Então, São João da Boa Vista é conhecido pelas montanhas, Quando eu vim para cá muito pequenininha, eu vi as montanhas de longe. E aí eu comecei a ver histórias e tal, e descobri que o rio nasceu da Monantiquiri, da Mantiqueira. E aí, pesquisando sobre o rio, assim, um conta uma coisa, outro conta outra. Eu comecei a achar, nossa, Mojimirim, Mogi Guaçu tem muita história para contar. Uma coisa vai puxando a outra. E de repente eu tinha um monte de histórias sobre Mojimirim e Mogi Guaçu. E aquilo, sabe, você acaba se apaixonando. Você fala assim, nossa, alguém mais tem que ficar sabendo sobre isso. Conta para fulano, conta para professor. E o professor vai lá, realmente tem muita coisa boa, os alunos precisam saber disso. Aí de repente eu tinha vários materiais, assim, um material vasto falando sobre a cultura mogiana. Então eu, assim, querendo ou não querendo, já estava meio que no meio disso tudo, Vai ver, é o destino que eu tinha para transportar essa história à tona, para trazer ela à tona. Então, para mim é apaixonante. Eu falo e às vezes até me emociono porque para mim é realmente importante.